Preciso contar que o centroavante da seleção de Curaçao e ex-parceiro de Memphis Depay quer jogar no Brasil. Eu me refiro a Jürgen Locadia. Ele nasceu na Holanda, mas se naturalizou pela seleção de Curaçao e disputou a última Copa do Mundo, foi titular da sua seleção. Curaçao acabou caindo no grupo da Alemanha e não conseguiu a passagem para a fase de mata-mata. O jogador havia sido companheiro do Memphis Depay e tem a intenção de repetir os passos do jogador mais famoso da seleção holandesa, vindo jogar no futebol brasileiro. Centroavante de 1,92 m de altura, 32 anos de idade e que pertence ao Miami FC. Ele, inclusive, depois da Copa do Mundo, já participou de 2 partidas pelo Miami, marcando gol nos 2 jogos. Temporada atual de 15 partidas, 7 gols e mais 2 assistências, todas jogando no futebol americano. O Amaury Nunes, empresário que o representa no futebol brasileiro, consegue tirá-lo sem custos do time lá de Miami. Só para completar, contar que o Locadia já havia passado por, antes de chegar ao Miami, foi formado na base do PSV, ainda esteve no Brighton da Inglaterra e no Hoffenheim da Alemanha. Seu time precisa de centroavante? Já ouviu falar sobre o Locadia? Use o espaço para comentário para opinar a respeito da maior necessidade do seu clube em relação a reforços nessa janela de transferências. Combinado? E o Corinthians sofreu nas últimas horas seu 4º transfer ban, ou seja, mais uma punição que o impede de registrar atletas. A última das pendências, a novidade do dia, uma dívida com o Midland da Dinamarca pela compra do volante Charles. A pendência é de mais ou menos 6 milhões de reais. Antes, o Corinthians já havia sido punido pela FIFA por conta de uma dívida de 8 milhões de reais com José Martínez, do Philadelphia Union, outros quase 2 milhões de reais por multas em derrotas de processos na própria FIFA e desde a última segunda-feira com uma punição da CNRD, a Câmara Nacional de Resolução e Disputas, porque o Corinthians não fez o pagamento de uma parcela de 8 milhões de reais no acordo grande que ele tem com a CNRD. Diante desses 4 transfer bans, o Corinthians só vai poder voltar a registrar jogadores quando resolver todas as pendências. Estamos falando de algo na casa de 26 milhões de reais. Vai ser difícil que o Corinthians arranje tanto dinheiro, até porque o Timão tem sofrido com contas extremamente básicas. Outro dia, até a ajuda de custo para atletas das categorias de base atrasou, o que impediu alguns garotos que passam por enorme dificuldade de se deslocar até o centro de treinamento da categoria inferior. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, com esses 4 transfer bans, o Corinthians corre o risco de uma punição com perda de pontos ou algo mais grave? Não tem funcionado assim com a FIFA. Até outro dia, o Botafogo tinha 7 transfer bans contra si. E ele conseguiu se livrar de qualquer punição mais pesada com a perda de pontos ou rebaixamento para a Série B. E mais, nem precisou pagar nenhum desses 7 transfer bans que ultrapassavam os 200 milhões de reais. Isso porque o Botafogo se transformou ele acionou a recuperação judicial via SAF e por conta disso acabou sendo, entre aspas, liberado do pagamento dessas quantias, pelo menos nas próximas semanas. E você, torcedor corintiano, o que pensa sobre o atual momento do clube, sobre a gestão de Osmar Stabile? Você ainda acredita que o Wesley, reforço engatilhado pelo Corinthians, será registrado até 11 de setembro, quando a janela se encerra por aqui? Dessa maneira, dá para dizer que está cada vez mais difícil imaginar que o volante Arthur, ex-Grêmio, que ainda pertence à Juventus da Itália, seja contratado. Só para completar, pedir para deixar like, se inscrever no canal. Vamos embora falar muito do Corinthians. Eu quero falar do 4º transfer ban que o Corinthians sofre, referente ao Charles. Meu amigo, a situação do Corinthians não é boa. O Corinthians já sofreu 3 transfer bans da FIFA, um da CBF, né, relacionado à CNRD, que aí envolve outros pagamentos de atletas, inclusive do Ranieri, referente ao Cuiabá. Porque o Augusto Melo, né, a gente tem sempre que lembrar que o Augusto Melo contratou jogadores e não pagou ninguém. Então o Corinthians tem aí 4 transfer bans, todos por contratações feitas por Augusto Melo. Vamos lá. Charles foi o último que estourou hoje. José Martínez, o nosso querido aí, né, tem Charles, tem José Martínez, né, em relação a transfer ban, tem Thales Magno, tem Alex Santana, mas tem um monte aí, né? E envolve também o Ranieri, né? Com o Cuiabá. Enfim, situação bem complicada a do Corinthians. O valor total está chegando aí a quase 25 milhões de reais, tá? O Corinthians vai ter que vender algum jogador para pagar esse transfer ban. Até porque a prioridade do Corinthians é o elenco. Hoje o Corinthians não deve nada para o elenco. Mas nesta quarta-feira, por exemplo,
vence a imagem, né? Nesse dia 22, vence a imagem do mês de julho. Será que o Corinthians vai ter essa grana para pagar? E se tiver, vai priorizar o pagamento da imagem dos atletas. E são valores, porque a folha salarial do Corinthians hoje, né, ela está em 25, entre 25 e 27 milhões de reais. É exatamente o que o Corinthians deve de Transferban, praticamente, né, na verdade. Tudo bem que o Corinthians tem 35 milhões de despesa com o departamento de futebol mensal por conta de ex-jogadores, técnicos que o Corinthians, né, acaba pagando. Mas para não ter problemas com o elenco, na verdade, são 25 milhões. Então, é o valor que o Corinthians deve de Transferban. Então, o Corinthians tem que escolher, paga o elenco ou paga o Transferban? Vai pagar o elenco, tá certo? Então, o quarto Transferban, dessa vez envolvendo Charles, então tem Charles, tem Thales Magno, tem José Martínez, tem Raniel e ainda tem o Alex Santana, hein? Enfim, situação complicada do Corinthians, e agora é ver como é que vai pagar tudo isso. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e vamos seguir falando do Coringão. Ó, o Marcelo Paes deu uma entrevista hoje, acho que foi no Rio de Janeiro, o GE repercutiu, tá? E ele meio que deu uma empolgada lá na torcida corintiana em relação à renovação do Memphis, e essa entrevista não caiu bem dentro do clube de Parque São Jorge, porque não condiz com a realidade do clube, né? Acredito que o Marcelo Paes vai ter uma conversa, né? A diretoria, aliás, vai ter uma conversa com o Marcelo Paes, para que ele não venda mais esse tipo de esperança ao torcedor dessa forma, tá? Abre aspas aqui, ó. Há um desejo do clube, uma clareza de que o clube pode fazer. Ele recebeu a proposta, que inclui salário, mas também outras formas de remuneração mais criativas, como produtos criados, eventos e patrocínio que se consiga em conjunto para compor um possível salário maior a partir de receitas que entrem para o Corinthians e para o Memphis. Até hoje não existe produto e não existe nenhum parceiro. Tá escrito aqui, ó. Produtos criados, eventos e patrocínio que consiga em conjunto para compor o salário. Não existe esse parceiro. Não existe esse parceiro. Me confirmaram isso hoje, tá? A gente espera que tenha um bom desfecho, já que estamos nos dias finais para ter algum acontecimento mais definitivo quanto a essa possível renovação, tá? O clube colocou uma condição que é possível realizar, um contrato bem diferente do que é o atual. Existe um debate na mesa, pode ser que tenha um desfecho nos próximos dias, até domingo ou até segunda. Olha aí, hein? Olha a esperança que ele coloca no torcedor, tá? É claro que o desfecho também aqui, né, talvez não seja favorável à renovação, tá bom? Enfim, pode dar ruim isso aqui, tá? O Marcelo Paes, eu acho que a diretoria vai ter uma conversa com ele por conta dessas entrevistas que acabam, né, alimentando aí o torcedor, a esperança do torcedor em renovar com o Memphis, e como eu já disse na manchete, e vou explicar para vocês aqui todos os detalhes dos valores, a contraproposta está bem distante, foi feita hoje, o Corinthians não gostou. Olha só, eu vou trazer aqui uma informação exclusiva para você, torcedor corintiano. A ESE Seguros, que hoje paga ao Corinthians entre 5 e 6 milhões por ano, tá? Para estampar sua marca nas costas da camisa do Corinthians, encerra o seu vínculo com o clube agora, no meio do ano, exatamente no final desse mês. Para renovar o contrato com o Corinthians, tá? A ESE Seguros vai ter que desembolsar muito mais. Eu vou te falar o valor agora, com exclusividade para você. Não vai ficar. Olha só, o Corinthians, ele vai pedir para ESE Seguros, ou já até pediu, 20 milhões de reais para, né, a seguradora continuar estampando a sua marca na camisa do Corinthians, tá certo? Ela paga hoje entre 5 e 6, vai ter que pagar 20 milhões. Isso porque não faz mais sentido para o Corinthians agora recebe praticamente 20 milhões pelo calção, né? Enfim, pode alcançar 20 milhões pelo calção e não vai vender as costas da camisa agora por 5. Então o Corinthians chegou à conclusão que se a ESE Seguros, né, que tirou foto, né, lá com o Memphis, enfim, lá em Ibiza, vai ter agora que abrir o bolso, né, e realmente mostrar que está afim aí de ajudar o Corinthians realmente a pagar o Memphis e companhia, porque agora, se quiser permanecer no Corinthians, só pagando 20 milhões por ano, tá? 20 milhões por ano. Hoje paga 5 milhões, agora vai ter que pagar 20. E isso entra, né, de fato, né, isso entra de fato numa situação complicada. Por quê? Porque vários clubes, né, do futebol brasileiro, né, o time do Paul fez um
um levantamento, estava falando com o meu amigo Davi, e, por exemplo, né, o Santos, quando era patrocinado pela Viva Sorte, recebia 20 milhões por ano, né, ao ceder o espaço aí. O Palmeiras recebe 20 milhões anuais mais bônus por premiação da empresa Lia Motor. O São Paulo, 15 milhões por acordo anual fechado com a Unimed. E o Corinthians recebendo 5. Tá? Então, meu amigo, a Isis Seguros agora, né, já que está aí sempre a notícia sendo divulgada, que vai ajudar a pagar o Memphis, que vai fazer acordo com o Memphis, parceria com o Memphis, enfim. Ou é vintão por ano, ou não fica mais na camisa do Corinthians. Aliás, as costas, né? Ela só não é mais valorizada na camisa do que o Master, entendeu? Do que o Master. Enfim, agora essa informação exclusiva para você, me fala o que você acha aqui, tá? Para mim tá certo o Coringão. Olha só, Memphis Depay, o staff dele hoje se reuniu com o departamento financeiro do Corinthians. Houve uma reunião entre pessoas do staff do Memphis com o departamento financeiro do Corinthians apresentando valores e propostas ao Corinthians. Foi feita uma contraproposta ao Corinthians, ao departamento financeiro do clube no início da tarde, e a proposta não empolgou a diretoria corintiana, tá? Posso dizer para vocês que a diretoria já recusou essa contraproposta, está muito distante, né, do que o Corinthians pode pagar. É um desconto em relação ao último contrato do Memphis, assim, muito nada significativo, né? Enfim, e o Corinthians alega que não tem condição de pagar o que o Memphis hoje pede. O Corinthians entende que os valores enviados ao departamento financeiro, né, nessa contraproposta do Memphis, não é um bom negócio para os dois lados e acaba beneficiando mais o Memphis do que o próprio clube. Então o Corinthians não aceita essa proposta. O Corinthians alega também que é o quarto transfer ban, né, que o Corinthians sofre agora. O Corinthians, né, está aí com mais um transfer ban nas costas e não tem como fazer nenhum tipo de loucura para renovar o contrato do Memphis. Então já estou aí avançando para vocês, isso é exclusivo, tá? Ó, o Corinthians não gostou da contraproposta e rejeitou a contraproposta do Memphis. Então olha só, a situação do Corinthians continua, né, de Corinthians e Memphis de renovação continua distante, tá? O Corinthians entende ainda que está bem distante do que o Corinthians realmente deseja, né, pagar para o Memphis. Eu conversei com pessoas dentro do Corinthians que me falaram, eu nem sabia, que, né, o Memphis foi oferecido ao Lyon e o próprio Lyon, né, achou a pedida do jogador muito alta e que o próprio Lyon não tem condição hoje de arcar com o que o Memphis está pedindo. E se o Lyon não tem, imagine o Corinthians com 4 transfer bans nas costas. Então esquece. Por enquanto esquece, a não ser que ele baixe mais e mais e mais, ou baixe de verdade, ou significativamente, né? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.